Olá, turma! Agora estamos retornando para essa segunda parte da nossa aula. Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos fazer uma revisão. Tudo que nós falamos no projeto de noções de enfermagem, a professora vai falar de tudo um pouco. Então, quando a gente começou esse projeto, nós iniciamos a aula falando cuidando da saúde. Ou seja, cuidando da saúde do cuidador. Porque o cuidador não tem como cuidar da saúde dele se ele não cuidar de si mesmo. Mas a professora vai fazer o quê? Vai iniciar ali o compartilhamento de tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo em que eu. Joia? Olha só que frase interessante que a professora achou, e eu decidi compartilhar com você, que ela fala assim, ó, você sabe qual é uma das grandes diferenças entre o perdedor e o vencedor? É que o perdedor erra e volta atrás. Agora o vencedor erra e começa tudo de novo se for necessário. Sabe o que eu digo para você? Nesse momento é um momento de aprendizado. Não do jeito que a gente quer aprender, mas é um momento de testar nossos desafios. Então, de vez em quando eu vejo o sorrisinho de vocês tristes assim, eu quero que vocês saibam, não importa qual que vai acontecer, mas saiba que tudo vai dar certo. Não que vai ser da forma que nós queremos, mas tudo vai dar certo. Continue se dedicando, continue estudando, não deixe ninguém tirar o sonho nem o brilho do seu olhar, ok? Então, reflita sobre isso. Então, o perdedor, ele erra e volta atrás e não consegue adiante. Já o vencedor, ele erra e começa tudo de novo. Sabe por que a professora vai falar isso? Eu vi lá. Algum de vocês me enviou a atividade dessa aula que nós falamos anteriormente. Como fazer a transferência de um cliente para a cama, para a cadeira de roda. Relembrando bem, o que a gente não pode esquecer quando vai fazer ali a transferência do cliente? É claro, a resposta é travar a cadeira. Se nós vamos trocar o nosso cliente da cama para a cadeira, tem que travar. Senão vai o cliente, vai cadeira, vai você, vai todo mundo para o chão. Isso não é misericórdia, não quero nem pensar. Então, refletindo sobre isso, travar a cadeira, tá? Como fazer? Travou a cadeira. O Otávio da risada, eu perco até. Né, Thaís? Não é coisa boa, não, de jeito nenhum. Misericórdia de Deus. Região do quadril, região do ombro, sempre pensando na sua coluna. Nós temos que cuidar dos nossos clientes, mas nós temos que preservar a nossa saúde também, para que a gente possa cuidar do maior número de clientes possíveis. Sentou a sua cliente, você não vai sentar e já virar ela de uma vez, deixa ela sentadinha ali, ela vai respirar pelo menos. Percebeu que ela... Porque quando a gente levanta de uma vez, dá aquela... É como se você tivesse uma posição de repouso e levanta rápido, se não cuidar, você pode desmaiar. Pegue na região do quadril, segure na região do ombro, vire essa cliente, se posicione, levante ela e gire e coloque na poltrona. Ó, quando a gente vai fazendo lá na prática, vocês vão ver, é bem facinho, não é difícil não. Só tem que fazer na técnica correta para não machucar a coluna. Combinado? Hoje, só um detalhe. Todos conseguiram assistir o vídeo direitinho? Ao invés de serem imagens, ele fazendo no passo a passo? Muito bem. Se alguém, de repente, que está assistindo a aula não conseguiu, quando terminar essa aula, vocês assistem. Combinado? Então, vamos lá. Uma revisão. Sei que vocês estão todos aí com dúvidas, né? Professora, é hoje que eu vou perguntar tudo que eu tenho direito sobre esse projeto. Projeto Noções de Enfermagem. Então, lá na aula 1, nós abordamos e o que a professora quer que você não se esqueça. Hoje, Kelly vai esquecer do sobrenome dela, mas ela não vai esquecer do quê? Quando a gente fala em cuidando da saúde, nunca se falou tanto, a gente sabe a água, o quanto ela é importante para a nossa vida, né? Temos que aprender a ter hábito de beber água, não porque sentimos sede, mas por saber que o nosso corpo tem um filtro, esse filtro se chama rim, e se o rim não filtrar da forma correta, vai trazer prejuízo à nossa saúde. E se a gente esquecer de tomar, quanto mais lembrar de dar para o nosso cliente. Lembrou de beber, dá para o cliente. Nosso cérebro, quando a gente não bebe água o suficiente, tem dor de cabeça.
Então, se você perceber que o seu cliente começou a relatar muita dor de cabeça, vamos tentar aumentar a ingesta de água dele para ver se ajuda? Não ajudou. Não fique dando medicamento por conta própria. Só relembrando, nós vamos falar sobre automedicação, daqui a alguns dias nós vamos voltar a falar sobre isso. Ficar tomando analgésico por conta própria é tratar o que está acontecendo, que está tendo dor de cabeça de estimação. Todo dia, na mesma hora, está doendo a cabeça, algo não está certo. Vamos por eliminação. É falta de beber água, está desenvolvendo primeiro diabetes, é pressão alta, é câncer na cabeça. Você fala, nossa, professora, que trágico. Não é. Tudo isso que eu estou falando são coisas que pode vir a acontecer, ok? Então, beber água é importante? Muito. Falamos da lavagem das mãos. Sempre se fala em lavagem das mãos, agora então virou moda, né? Linete tem que falar, ó, professora, estou na moda. Realmente, é importante a lavagem das mãos, a higiene dental, o exercício físico, descansar o corpo, dormir é fundamental. Preste atenção, à noite que você não dorme direito, no outro dia você fica, nem vou falar a palavra que é feio. Mas então, o dormir, não dormir o correto não vai liberar os hormônios que precisa para o funcionamento correto do nosso corpo. Conclusão, repouso é extremamente importante. Cultivar amizade, com certeza. Alimentação saudável, não vou ficar batendo na mesma tecla, já falamos muito sobre isso. Controle do estresse, temos que marcar uma pescaria. Na verdade, Nete, não é isso mesmo, Silvia? Marcar umas pescarias depois que acabar essa pandemia, para ver se a gente respira bem, pega os peixinhos. Oh, delícia. E aí, em primeiro lugar, para cuidar de um cliente, nós temos que aprender a gostar de nós, aprender a nossa autoestima. E aí você fala, professora, por que você fala isso para mim? Não tem como eu não amar os meus alunos. Sabe por quê? Eles são reflexo da imagem de Deus. Eu creio que é isso. Eu olho para você, ninguém é um robô que é igual. Cada um vem a sua forminha diferente ali. Ele faz com os seus traços, com suas qualidades, com seus defeitos. Então, nós fizemos o preenchimento, inclusive, de uma atividade, que é o Pentáculo do Bem-Estar. Então, se você estiver anotando aí, tem um autor chamado Marcos Narras. Narras se escreve N-A-H-A-S. Marcos Narras, ele fala muito que é importante que para cuidar dos outros, a gente tem que aprender a cuidar de nós. E como que a gente envelhece com qualidade? Conseguindo colocar em prática tudo que vocês aprenderam lá na aula 1. Professor, eu ainda tenho dúvida. Você tem dúvida? Você vai lá na página 18 e tenta preencher. Tem uma pergunta lá que ela fala assim, com base nas 10 condições de ter qualidade de vida. Essas são as 10 condições. Ou seja, o que nós estudamos sobre isso? O que é importante colocar esses cuidados, não na vida do nosso cliente, mas na nossa vida em primeiro lugar, visando a condição do seu bem-estar. Aí, então, nós aprendemos nessa aula, só agora falando, o que é ter uma boa saúde para você. A professora falou que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ter saúde não é só não estar doente, é um bem-estar físico, social, mental, e eu ainda acrescentei, o espiritual também. É muito importante, você tem que estar bem. Então, lavagem das mãos, beber água, o exercício físico, o dormir, ou seja, o descansar. Após isso, nós fomos lá para a aula 2. O que nós falamos lá na aula 2? Nós falamos dos cuidados com a administração de medicamento. Então, nessa aula, o que a professora, qual foi o meu objetivo? De você saber, sair dela, entendendo quais são os pontos principais que você deve dar atenção quando você for dar um medicamento para um cliente, ok? Se isso ficou claro para você, então, só relembrando, nós não podemos dar medicamento para um cliente com ele deitado. 2, sempre que você vai dar um medicamento para um cliente, explique para ele qual é o medicamento. Aí você fala, ai, professora Evelyn, realmente tem necessidade? Tem. Principalmente, se você acabou de assumir um emprego no local, seu cliente está ali, a amizade de vocês, o relacionamento de vocês, porque lá ele não é seu amigo, lá ele é seu cliente. Ele pode vir a se tornar o seu amigo, mas lá você não está para cultivar amizade. Você está no seu emprego para exercer sua profissão. Exercer com amor, muito bem, com respeito, com certeza, mas lá você está para trabalhar. Você não vai falar assim, ó, o senhor é meu amigo, eu preciso ficar falando, não.
Por ele ser seu cliente e você ter respeito profissional por ele, você vai dizer: esse aqui é o medicamento do remedinho da pressão, esse aqui é o remedinho do diabetes, esse é do colesterol. Vai chegar uma hora que a hora que você chegar com o medicamento, ele vai dizer: ai, Francisco, eu já sei, agora é o do colesterol. Quando chegar a esse nível, aí você não vai precisar ficar falando toda hora. Entendeu? Mas deixe isso fluir naturalmente. Nunca oferecer medicamento para ele deitado. Se coloque no lugar do cliente. Eu já falei, ó, eu ensinei para vocês. Ergue a cabeça para cima, tenta engolir para você ver que dificuldade, é ruim. Põe para baixo, tenta engolir, é ruim. Então, se coloque no lugar do cliente. Nessa aula, a professora falou muito da importância do cliente que tem dificuldade de deglutição. Se for possível, providencie um copinho novo, um canudo. A hora de dar o medicamento para esse cliente é água. Evitar essa história de dar com café. Eu já ouvi, pasme você, pessoas falando que dá com refrigerante. Não. Suco de laranja corta efeito de medicamento. Determinado tipo de alimento corta efeito do outro. Então, lembrando que para você executar bem o seu serviço, saber ali os principais pontos de atenção que você tem que tomar, é cuidar do planejamento de horário. Eu ainda falei para vocês, não custa você pegar uma folha de sulfite e colocar lá. A dona Francisca toma o remedinho às 8, às 10, ao meio-dia. E colocar lá o horário. Toda vez que ela faz, ela checa. Porque o dia que a Francisca não for, ela é toda organizada, mas e a outra pessoa que vai do dia da folga dela? Você deixa feito lá. Faça a sua parte. Se ela não checar, e aí? Será que esse medicamento foi dado mesmo? E principalmente, quando você faz um planejamento de horário, você tem certeza que você deu, porque a nossa mente pode falhar. Você não pode confiar 100% só na sua mente. Use o celular se for necessário, principalmente nos primeiros dias de trabalho, ou se você estiver passando por um problema de doença na sua família, isso estabiliza a nossa mente, sabia? Filho doente, pai e mãe doente, faz a gente esquecer de tudo. E nós não podemos deixar o nosso cliente na mão. Planejar para evitar acordar o cliente de madrugada. Quando o medicamento for lá de 12 em 12, dê um horário que você sabe que você não vai nem precisar acordar ele de manhã e tentar não acordar ele na hora de dormir. Outra coisa, interação medicamentosa. Importante você saber ali, nunca administre medicamento sem receita. Essa história do vizinho que falou que faz bem, o que faz bem para o vizinho, deixa para o vizinho, tá? Interação medicamentosa. O seu cliente passou a tomar um medicamento novo, se é possível, na hora que você tiver um tempinho, pega a bula, leia sobre ele. A professora enfatizou, não fique cultivando doença em casa, viu que o cliente não está bom, está com muita diarreia, está com vômito, comunique a família, chama a ambulância e leva. Você vai ficar esperando, a pessoa que há pouco teve, ficou o dia inteiro ali com vômito, não comeu. Não espere, já deixa isso bem conversado com a família. Chás e plantas medicinais. Chá é uma bênção, só que tem certo tipo de chá que corta o efeito do medicamento. Mas, professora, como é que eu vou saber? Essa é a questão. Tem muitos profissionais que não sabem. Se o cliente ficar tomando um chá, procure saber. Eu vou dar um exemplo aqui antes de eu passar para a próxima aula. O chá de camomila é um chá muito comum, que é dado tanto para bebê quanto para idoso. Chazinho de camomila para acalmar, né? Para dormir bem. O chá de camomila, dado junto com o medicamento que interfere na coagulação do cliente, pode dar hemorragia. Você vai lá, hã? É? Anota isso bonitinho aí na tua apostila. Leia depois com mais carinho após encerrar nossa aula aí sobre esse assunto. Em dias de feriado, vai tirar feriado ali, deixa, ou final de semana. Não é porque você está de folga ou está no seu feriado que o cliente não precisa tomar medicamento. Não interrompa o medicamento sem a permissão do médico. Você não tem um CRM que, se acontecer alguma coisa com aquele cliente, você possa justificar. Ai, não estou com vontade de dar para ele. Ai, está fazendo muito mal, sabe, dona Francisca? Eu vou dar esse medicamento para a senhora, não. Mas com que autonomia que você está fazendo isso? E se daqui a pouco der algum problema, como é que você vai justificar para a família que você fez isso? Pode não, tá? Continuando, a automedicação é algo que não ajuda o cliente. Teve dúvida? Procura o médico. Ah, o médico está em época de pandemia, não atende. Procura o farmacêutico. Ah, eu não sei o que eu faço, mas não dá medicamento, evita dar medicamento por conta própria. Que se der certo, legal. Se não der, não vai dar bom. Não misture medicamento. Deixe bem claro. Você sabe que seu idoso é um idoso mais ativo, gosta de dar umas bicadinhas. Converse com ele, porque
Tem tipo de medicamento que corta, o álcool corta o efeito do medicamento. Ainda, aonde que armazena esse medicamento? Eu estou batendo muito nessa tecla que essa aula, assim, ó, é interessante, porque os cuidados que a gente tem que ter com o armazenamento do medicamento, senão a gente pode até vir atrapalhar o tratamento do nosso cliente. Tem pessoas que pegam por hábito de guardar medicamento em armário de banheiro. Local de excesso de umidade prejudica. E ainda, vai guardar inalador, vai guardar certinho, não guarde em caixa de papelão. Papelão puxa umidade. Nebulizador, aparelho para inalação, guarda em Tupperware, ok? Caixa nem de madeira e nem de papelão. Na aula 3, nós falamos sobre cuidados com o quarto. Aí, se eu pergunto para você ali, quais os cuidados que é importante a gente saber? Bom, se o familiar perguntar ali para você, então, o que, que eu faço? Como é? Que jeito que é? Bom, nessa aula 3, o que, que a gente falou? Nós falamos que os cuidados com o quarto, se você quer ali evitar alguns problemas, principalmente com queda. Então, que a cama tenha que ter pelo menos 45 centímetros do chão. Ou seja, a pessoa conseguir pôr o pé no chão sem cair sozinha. Abajur. É importante que a iluminação não seja só que tenha no teto, mas que tenha iluminação no ambiente. Não uma luz forte, mas que tenha uma iluminação. Tem criado mudo? Se ele for muito leve, tem que tomar cuidado, que é importante ele ser preso na parede. Blackout, para quê? Para que a pessoa, de repente, está uma lua mais forte, ou a luz do poste. A hora de dormir, fecha com blackout. Pela manhã ou durante o dia, deixa a cortina. Piso antiderrapante, evitar degraus no quarto do... Isso aqui são dicas de acessibilidade. Professora, eu estou com dúvida. Pega essa apostila, lá tem, falando especificamente aqui, né? Essa imagem eu trouxe que ela fala várias coisas que às vezes se você for ler, tá muito minuciosamente, eu trouxe assim uma forma bem resumida. Que na arrumação do quarto ali, nós somos responsáveis pela... Não é fazer faxina, guardem bem. É manter o local, ali, ó, desde o criado mudo, onde o seu cliente coloca o medicamento dele, sempre você recebeu o seu plantão, você vai lá começar o seu dia, pega um paninho, limpa ali onde fica o medicamento, onde fica a água dele, onde fica o docinho dele, onde fica o que ele vai se alimentar, ok? Essas dicas aqui é para evitar o quê? Esse cliente, eu vou dar um exemplo que já aconteceu com uma aluna minha, que já é a terceira vez que a cliente dela quebra o braço. Nós tivemos essa aula, ela chegou, falou com a família não deu importância. Eu falei, fala para eles comprarem, nem que for na lojinha, essas lojinhas que o custo é menor, não quer comprar abajur? Sabe que você coloca em quartinho de bebê para ficar aquela luz, para não ficar totalmente na penumbra? Ou deixa a porta do banheiro entreaberta para ficar uma iluminação ali, mas que a pessoa não tenha totalmente, acorde na penumbra, assustado. Ela foi acordar, se desequilibrou, cama muito alta, encostou no criado, o criado virou nela, quebrou o braço e quebrou o fêmur. E aí? Primeira vez foi o braço, a segunda vez foi o fêmur. Falei, tá esperando quebrar o quê, gente? Ela acordou tão rápido, ela fez xixi e escorregou no xixi. Essa foi a segunda vez que ela quebrou o braço. Mas, enfim, são dicas que a professora dá. Você faz o seu papel como profissional, fale com a família. Não fez, pode vir consequências, infelizmente. Dou esse exemplo que é uma cama aberta. Esse tipo de cama é aquela cama que, quando ela está ocupada por clientes, se você for acompanhar o seu cliente no ambiente hospitalar, se for acompanhar ele enquanto a família vai tomar um banho, às vezes precisa que você fique ali, isso aqui é cama aberta. Cama fechada, quando está assim o lençol reto, quer dizer que não tem paciente nessa cama. Professora, eu vou arrumar minha cama, o que eu tenho que levar? Normalmente, de acordo com o modelo da cama, são 2 lençóis, um seno de elástico, uma coxa, uma fronha, cobertor e coxins. Os coxins, se o paciente tiver, nosso cliente, dificuldade em se movimentar na cama, tá? O traçado é aquele lençol que eu falei na aula anterior, que é para erguer o cliente. E existe o impermeável. O que é o impermeável? É quando o cliente pode fazer xixi na cama. É para cliente que tem problema de incontinência urinária. Aonde se compra o impermeável? Para quem não lembra ali, se compra nessas casas de produto médico hospitalar.
O impermeável é um tipo de tecido que você põe embaixo para que não fique vazando urina direto no colchão e fique cheirando ruim. Já que eu falei em colchão, falei nessa aula da importância do colchão caixa de ovos, ou seja, aquele colchão que é para evitar ali a formação de escaras. Então, pode ser adaptado lá, se a pessoa decide jogar o colchão, comprar algo novo, se você vê que tem um pedacinho ali que dá para ser utilizado, você pode recortar, ó, para proteger o calcanhar, entendeu? Então, qual é a principal importância da mudança de decúbito? Tem que mudar de decúbito para não formar úlcera de pressão. Já falamos isso em aulas anteriores, né? Então, só relembrando aí, aula 4, cuidados com a higiene pessoal. O que a professora gostou de falar, aliás, enfatizou muito aí na aula 4, é o quê? Que você não vai fazer papel de manicure, cabeleireiro, e nem realizar desencravamento de unha, exceto se você tiver formação de manicure. Sabe por quê? Os cuidados básicos com a saúde que nós mencionamos é o banho, é o cliente estar com a roupa limpinha, é secar bem ele após o banho, manter as unhas aparadas, cabelo cortadinho, para cortar o cabelo da cliente, se for mulher, tem que falar com a família. Pega uma idosa que tem lá uma religiosidade, onde ela crê que o cabelo dela é o véu, vai aquela e mete a tesoura no cabelo da cliente. Misericórdia, está arrumando uma confusão. Por quê? Porque qualquer coisa que você vai fazer na vida de uma outra pessoa, se for mudar a cor de cabelo, corte ou qualquer coisa assim, tem que comunicar à família. E que higiene pessoal, um exemplo. Então, se eu estou cuidando do Altair, a barba dele está grande, eu não vou fazer a barba? Não, você vai conversar com alguém da família, para ser comprado ali o aparelho para fazer, não é você fazer por conta própria. E explicar. E se o pai gosta do bigode, o Altair vai lá e raspa o bigode do idoso. Meu Deus do céu, daqui a pouco ele está brigando que ele não quer aquele cuidador, porque ele tirou o bigode dele, que era o bigode de estimação. Então, para realizar cuidados específicos, tem que falar com a família, tá? E se não secou esse cliente corretamente, nós falamos dos tipos de banho, né? Tem o banho de leito, tem o banho de aspersão, que é aquele que a gente faz lá no chuveiro. Dei dicas na hora do banho, que é importante cuidar do tipo de esponja que você vai usar no cliente. E a pergunta nessa aula principal é: por que o idoso não gosta de tomar banho? Não é que ele não gosta, é que às vezes expor o seu órgão genital, ele se sentir ali como se estivesse invadindo a intimidade dele, faz com que ele se sinta constrangido. Então, converse muito bem, explique, adquira o respeito e a confiança do seu cliente e com certeza muita coisa vai mudar. As assaduras. Falamos sobre as assaduras, que as assaduras são reações inflamatórias da pele. O que eu estou pontuando desde o começo são só o principal de cada aula, ok? Então, a assadura, ela pode ser provocada por fungos intestinais, pode ser provocado por muito tempo com fralda. Então, o que pode causar uma assadura? A assadura pode ser causada por umidade, por suor do próprio corpo, urina pode causar assadura, fezes, cliente está com diarreia, muito tempo com fralda sem trocar, pode causar assadura. Falamos na aula sobre os cuidados, da importância de aparar os pelos pubianos, mas de preferência sempre protegendo a intimidade do cliente. Não é tirar toda a roupa dele para poder aparar os pelos pubianos, somente se for a mulher. Você vai colocar um lençol, vai colocar uma toalha protegendo a parte de cima, deixando somente a área que vai ser retirada e de preferência com alguém da família junto, ok? Falamos sobre as pomadas. Uma das pomadas mais utilizadas para assadura é a nistatina com óxido de zinco. Porém, essa pomada, ela é uma pomada que ela tem uma ação antisséptica. Ela ajuda a secar. Quando tá aquela assadura que tá para romper, a nistatina com óxido de zinco, ela tem uma ação ali secativa, uma ação anti-inflamatória. Ou seja, ela facilita o processo de cicatrização da pele. Então, pomada de nistatina com óxido de zinco
O óxido de zinco tem esse poder de ajudar a regenerar 2 vezes mais rápido. Professora Evelyn, nistatina, para que ela serve? Nistatina é se essa assadura é causada por um fungo. Então, você usa nistatina. Professora Evelyn, se for uma pomada só para prevenir assadura, pode ser uma pomada onde tenha só óxido de zinco? Pode. Professora, pode ser hipoglose? Hipoglose é marca. O que você sempre tem que observar é qual o componente que tem dentro da pomada. Pode ser a Dermodex? Dermodex é marca. O que tem dentro da Dermodex? Entendeu? Então, a partir de agora, esteja atento. Se o cliente te perguntar ali, então a anistatina é uma pomada maravilhosa, principalmente se for fungo. Tá cuidando do bebê, apareceu aqueles pontinhos brancos ali na assadura, com certeza é fungo. Então, e essa pomada não precisa de prescrição médica. Então, começou você tratar do cliente ali, e esse cliente é um cliente que usa fralda, você pode indicar para esse cliente, então, o quê? O uso da pomada de assadura. Então, inicialmente começa assim, com a pele muito sensível, deixa o cliente o dia inteiro na mesma posição, não tira ele da cadeira para a cama, não faz a troca de decúbito que a professora ensinou na aula. Daqui a pouco começa a romper assim, começa a estratificar a pele, aí já não é função do cuidador. Daqui a pouco rompe ferida, vai ficando cada vez mais feio, ao ponto que fica assim. Não é uma imagem legal de se ver, não é uma imagem bacana, e não é função do cuidador também tratar do cliente com úlceras de pressão. Então, se ele tem plano de saúde, entra em contato com o plano de saúde, se ele não tem, vai no postinho de saúde. Antes que aconteça tudo isso, rompeu, não fica passando, não pode passar pomada de nistatina com óxido de zinco uma vez que já está rompido. Está rompido, começa a hidratação com óleo de girassol e fala com o postinho de saúde que tem equipe que vem em casa, viu? Se conversar certinho lá, explicar a situação, vem em casa. Ostomias são aberturas ou orifícios, seja para entrada ou saída. Nós falamos sobre a colostomia, saída de fezes. Falamos sobre a gastrostomia, que é a entrada de alimento. Jejunostomia, alimento. Traqueostomia, entrada e saída de ar. O cliente ali, então, para você entender que a exostomia significa boca orifício, ou seja, essa boca orifício foi lá através de uma cirurgia que é feito tanto para entrar quanto para sair. Qual que é a finalidade? O médico constrói uma trajetória de uma saída ou entrada, seja fezes, seja urina, seja alimento ou medicamento. Então, a colostomia, inclusive, tem na apostila de vocês, releia novamente se for necessário. Tem dúvida, fala com a professora pode enviar o vídeo. O cliente, quando ele sai do hospital, que ele tem uma colostomia, ó, isso aqui é a imagem que eu compartilhei na aula. O importante é o cuidador observar. Não pode estar nem muito para fora, nem muito para dentro. Não pode estar inchado e nem dessa forma. Qualquer alteração que acontece tem que entrar em contato com o médico. Ó. Existem vários tipos de marca de bolsas de colostomia. Ó, N modelos. Relembrando, como deve ser a higiene oral do paciente acamado? A higiene oral do paciente acamado deve ser como a de qualquer outro cliente. Afinal, e lembrar que não é só escovar a boca. Tem que escovar o dente, se tiver prótese, tem que ser a prótese, tem que passar na gengiva, na língua, por causa das proliferações de bactéria. Relembrando, então, tem os streptococcus, ficar engolindo, ou seja, ficar comendo, tomando café antes de escovar os dentes não é algo bom. Tem pesquisas recentes que trouxe a informação que pode causar endocardite, ou seja, um problema lá dentro do coração. Não é legal, né? A professora falou sobre a história do cliente começar a ficar com a língua muito seca, tem que observar que é xerostomia. Ou seja, esse cliente pode estar produzindo pouca saliva. Anotem aí depois, para vocês pesquisarem. Você sabia que lá na farmácia tem um medicamento que é vendido a saliva? Cliente que tem xerostomia, você pode falar com a família e pode ser comprado saliva. Vocês sabiam disso? Saliva também é vendida. Olha que diferente, né? Então, se o cliente tiver algum problema para ter a cabeça forte, está tomando algum medicamento, está com a boquinha muito seca, pode falar com a família e comprar saliva. Para encerrar, então a professora falou um apanhado de tudo um pouquinho
que nós vimos da aula 1 até a aula 8. Ou seja, já foi vista há algum tempo atrás. Relembrando que o cuidado da pele, faz pouco tempo que a gente falou, os cuidados com a pele, o uso do óleo de girassol, o Dersane, falamos como hidratar a pele, a importância de identificar a urina, falamos do cuidado com a roupa, falamos então sobre a importância da alimentação e nutrição, faz toda a diferença na pele do cliente, na vida dele, que às vezes a reeducação alimentar é importante, ter o apoio da nutricionista e da família. E deixei lá no grupo para vocês, cuidado com ficar indicando para a família comprar enxaguante bucal com o uso de álcool. Tem uma pesquisa que eu comentei com vocês em aula e volto a reforçar, câncer de boca, tá? Então, hoje estamos encerrando o projeto de noções de enfermagem. Na próxima aula, nós vamos iniciar o projeto de atividades físicas recreativas. É essa apostila aqui. E nós vamos falar da psicomotricidade. O que é psicomotricidade? Quais são os elementos? O que é importante eu saber? Por que o idoso, quando ele deixa de fazer atividade física, começa a atrofiar a musculatura dele? E você, como cuidador, o que você tem que fazer para ajudá-lo, ok? Vou encerrar esse momento falando para vocês, deixando para vocês uma mensagem que ela fala assim, ó, que nós sejamos como o sol, que não usa nenhuma recompensa, não espera lucro, não espera elogio, nenhuma fama. Simplesmente brilhe. Aprenda, estude, pergunte, pesquise. Vocês não vão ser excelentes profissionais, vocês já são. A única coisa que está faltando é o certificado e a conclusão de alguns assuntos. Mas outros, eu sei que vocês já desempenham e já colocam em prática com seus clientes. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, agradecendo a participação de vocês. E se alguém tiver ainda alguma dúvida sobre essa revisão que nós fizemos agora, de tudo que a gente falou um pouquinho, Maria Regina, Kelly, Altair, Francisca, Linete, Rosângela, Júlia e Silva, muito obrigada pela participação de vocês. Estamos encerrando esse ciclo desse projeto. Eu vou colocar uma atividade avaliativa desse projeto para vocês realizarem e as informações